Boa noite a todos. Eu sou Marcelo Polacou, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Estamos hoje em sessão plenária extraordinária com um tema único, com pauta única de cannabis medicinal. Agradeço a presença dos senhores e das senhoras conselheiros e conselheiras. Agradeço também os nossos colaboradores, voluntários do CRF e também todos que estão nos assistindo pelo canal do CRF no YouTube. Lembro a todos que esta plenária está sendo transmitida ao vivo e estará disponível também posteriormente em nosso canal para futuras consultas e também para a divulgação do trabalho feito na noite de hoje. Gostaria de brevemente contextualizar o tema. Por várias vezes, a plenária do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo discutiu o tema cannabis medicinal. E, fruto destas discussões que aconteceram em várias ocasiões, surgiu a proposta de fazermos essa plenária, de realizarmos essa plenária exclusiva e também com convidados externos. E aqui estamos nós para fazermos esta discussão com diversos pontos de vista de especialistas altamente renomados na área e também ressalto que esta plenária é uma plenária diferente das demais que nós estamos acostumados a fazer. Nós estaremos seguindo uma sequência com os palestrantes e, posteriormente, nós teremos, se o tempo assim permitir, um prazo para fazer uma discussão. Eu pediria a todos que anotassem as eventuais dúvidas ou questionamentos e, ao final, nós faremos, se houver tempo disponível, nós temos um teto para essa plenária de 22 horas, e se tudo correr perfeitamente como nós imaginamos, mais ou menos por volta de 9h15, nós encerramos as apresentações e teremos um tempo para discussão. Mas, se nós não tivermos, anotem esses pontos que nós voltaremos a discutir isso na nossa plenária, na plenária ordinária. Dando início às apresentações, eu lembro a todos que o tempo de fala reservado para todos puderem estar se apresentando é de 10 minutos para cada um. O Adriano, nosso secretário-geral, ele vai estar fazendo o controle do tempo. E, nesse momento, eu convido a doutora Margarete Kish, a doutora Priscila De Juste, que é membro do Comitê de Cannabis Medicinal do CRF São Paulo, que vai falar sobre a contextualização da situação da cannabis medicinal no Brasil, desafios, problemas e perspectivas. Então, com a palavra, doutora Priscila. Sim, Priscila. Como a plenária está sendo transmitida, eu peço que todos possam, os palestrantes venham até o púlpito para melhor enquadramento da câmera. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar, né, a iniciativa do Conselho Regional de Farmácia, do plenário, dar boa noite a todos os conselheiros, a todos os convidados e quem está nos acompanhando aí também de forma online. Eu vim aqui hoje para falar de forma rápida, não vou levar os 10 minutos, apenas para contextualizar, porque é uma área que vem, né, se destacando, o farmacêutico também vem começando cada vez mais a trabalhar com isso, e a gente precisa entender um pouquinho até para a gente poder ter aí um debate e poder discutir esse tema tão importante. Pode passar. Até é importante destacar, né, eu acho que a gente tem que sempre falar um pouco sobre a nossa atuação em relação à questão da cannabis. Eu sou coordenadora do GT de suplementos aqui do CRF São Paulo e iniciei a minha atuação em relação à cannabis até porque eu fui muito consultada em relação à cannabis como suplemento
e aí eu tive que pesquisar, estudar e entender, né? Quero agradecer aqui imensamente a doutora Margarete Akemikishi, que foi quem me colocou, né, nesse setor, nesse segmento, e que eu aprendi muito com ela desde 2015. Eu participo hoje como membro do Comitê de Cannabis do CRF, também do Comitê de Assuntos Regulatórios, que a gente também vem debatendo esse assunto também no Comitê de Assuntos Regulatórios. Sou membro suplente do Grupo Técnico da Secretaria Estadual de Saúde e também membro do Grupo Técnico da Abicif. A cannabis, ela vem, né, surgindo e cada vez mais existe um interesse A gente tem também o projeto de lei que está tramitando já há um tempo. A Margarete, acho que ela vai comentar na apresentação dela. É extremamente importante esse projeto de lei, que também vem discutindo há alguns anos, né? E que está parado na Câmara, né? A gente não tem ainda também muitas perspectivas em relação ao avanço desse projeto de lei. E a gente tem a RDC 327, que trata a autorização sanitária de produtos à base de cannabis, e é através da RDC 327 que os produtos podem ser comercializados nas farmácias. As possibilidades regulatórias, então, que a gente tem hoje. A gente tem a RDC 327, a gente tem a RDC 660, que é a importação individual dos produtos à base de canabidiol, e o registro como medicamento. Então, nós temos também o registro de um medicamento, que é o Mevatil, né? Ele foi registrado como medicamento, e tudo que a gente tem dentro da farmácia são produtos à base de cannabis, né? Então, é importante também, principalmente para nós, né, que somos farmacêuticos, entender as resoluções, as etapas regulatórias que a gente tem, até para a gente poder ampliar as discussões, e principalmente para os conselheiros também. Eu sei que hoje é um dia que a gente vai absorver bastante informação e que essa é uma discussão que vai continuar acontecendo, mas a gente tem, sim, um medicamento que é registrado e o restante está dentro da RDC 327, que são produtos de cannabis. Então, as empresas elas conseguem uma autorização sanitária, que elas conseguem trabalhar durante 5 anos,
Durante esse período, elas também vão fazer todos os processos de pesquisa, né, em relação aos estudos e apresentar para a agência, e é a resolução que hoje permite que as farmácias também possam comercializar os produtos à base de cannabis. O que é importante também destacar dentro da 327? Os produtos, eles têm uma concentração, né? Você tem os produtos à base de canabidiol, você tem os produtos com uma porcentagem de THC, então, só canabidiol é receituário C1, canabidiol com THC até 0,2% é receituário B, e canabidiol com THC, né, acima de 0,2% é receituário A. Tá? Então, essas são também as prescrições que a gente encontra dentro das farmácias e que estão aí disponíveis também para prescrição dos médicos. Eu não vou me aprofundar mais nisso, até queria só trazer, fui muito objetiva em relação ao que a gente tem de legislação, porque a gente tem muitas pessoas para falarem, e eu acho que é importante a gente ouvir todos os cenários, todo mundo que vai trazer as situações, porque em termos, né, regulatório, a gente vai ter também a participação da Anvisa, e aí eu acho que a gente tem alguns desafios em relação a essa questão regulatória, principalmente da 660, da 327, né, do acesso, e também em relação às associações. Então, o que eu quero destacar aqui é que, assim, eu acho que o nosso papel frente ao Conselho, por ser um órgão fiscalizador e também por defender a sociedade, é que a gente tenha sempre medicamentos com qualidade e que a gente forneça esses produtos para a população, para quem tem necessidade, né, para que ele tenha acesso, mas não deixando de destacar a importância em relação à qualidade dos produtos. Muito obrigado, doutora Priscila De Juste. Chamo agora a doutora Margarete Kishi, que é a nossa coordenadora do Comitê de Cannabis Medicinal do CEP São Paulo, que também vai falar sobre a contextualização da situação da cannabis medicinal no Brasil, desafios, problemas e perspectivas. Primeiro, boa noite. Muito de coração, assim, cheio de alegria, muito obrigada a essa diretoria, a esse plenário, por um dia tão sagrado para o universo de cannabis. Nós vamos ter aqui alguém do conselhão do atual governo falando, que é a minha queridíssima Vivi Cedola, que já nos conhecemos há muito tempo lá atrás. Nós vamos ter representante da OAB, meu querido Leonardo. Nós vamos ter pessoas no mercado, como o querido Jaime, que trabalhou numa indústria canadense por longos anos, sabe o que é isso? Uma querida médica, fã de farmacêutica, a nossa querida Carolina, doutora Carolina Nossetti. Nós temos a indústria, a primeira indústria produtora de IFA de cannabis no Brasil, que é o meu queridíssimo Helder. Então, assim, nós somos o João, queridíssimo João, amigo e querido da Anvisa. Nós temos gente de todos os setores. A Carolina Sailani, da Biquif. Olha, nós temos de A a Z do pessoal de cannabis. Então, eu não quero ficar tomando tempo e deixar o espaço para essas pessoas falarem, inclusive porque Vivi está lá em Portugal e lá já é meia-noite, tá bom? Então, assim, eu vou falar muito rápido, que a gente tem pesquisa subindo, isso aqui também é material das nossas feiras internacionais, isso foi publicado, se eu não me engano, já em 2020, né, na feira na Bio de San Diego, isso aí. E essa história de cannabis no Brasil, ela começa com uma conversa nossa da Biquif no stand da Bio Brasil, que é a maior feira, né, de indústrias americana, em 2019, com a Carolina Celani, eu e ela tomando café lá na Filadélfia, a gente montou esse GTC de indústrias interessados em produzir e comercializar produtos de cannabis. E aí nós temos aí um gráfico gigante, que eu falo que é um tsunami, essa onda de crescimento em pesquisa. Nós temos no Brasil, principalmente a USP Ribeirão, que eu tiro o chapéu, pesquisando e coordenando isso. As doenças mais pesquisadas, principalmente a área neurológica, e é por isso que no governo de São Paulo, que o Conselho tem assento e faz, vai começar pelas doenças da área neurológica, tá?
Mas a cannabis é mais do que isso, meus amores. Nós temos hoje revistas especializadas, canais de comunicação especializados, congressos especializados, e a área de educação em cannabis cresceu 70%. Só para vocês terem ideia. Esse final de semana, eu dei aula para um curso de pós-graduação da Escola Paulista de Medicina em fitoterapia, cujo módulo é cannabis. Então, esse universo cresceu muito, vocês precisam ficar de olho. Quem quiser, estarei sim na Expo Cannabis, agora no final de setembro, no meio de setembro lá, uma das maiores feiras. E nós, como conselho, por anuência da diretoria desse plenário, que me permite toda a representatividade, estamos na maioria desses eventos. Inclusive, nesse último Sechá, nós estávamos lá, eu e o Leonardo, e foi falar do trabalho que o Conselho desenvolve em cima de cannabis. E o que o Conselho tem feito? Né? Nós temos os nossos famosos comitês, esse slide a Luciana conhece, eu apresentei isso na Alesp e fiz questão do que o Conselho faz para a profissão farmacêutica, e mais do que isso, ela está construindo hoje para um universo além, que é a cannabis. E daqui a pouco a gente vai ter que discutir os psicodélicos também. Né? Falei da academia, vou rapidinho, falei dos webinários, o Dr. Marcos Machado, que está aí, o ex-presidente, muito me honrou de fazer uma das primeiras plenárias oficiais em nome do Conselho de Farmácia, e ele falando de cannabis. Tá? Nós temos um podcast que também foi tratado sobre cannabis, e aí, meu neném, nosso último neném, com a doutora Ana Tarina, do meu comitê de cannabis, doutor Rafael, Priscila, e a parceria com a Anvisa, que nós vamos ter um folheto com a assinatura da Anvisa, e isso a diretoria me permitiu, o João vai falar sobre isso, e esse é o primeiro material que a gente vai falar sobre esse assunto de forma forte, com autorização do Conselho, com a presença dos diretores da Anvisa que a gente fez, né, com a gerência, a doutora Luciana estava na reunião. Com isso, nós estamos em todos os congressos internacionais oncológicos, o último foi de veterinária. Sim, nós discutimos cannabis na medicina veterinária, a doutora Isabela, acho que está aí online do MAPA, que virou um grande parceiro nosso em relação a isso. Então, a gente tem trabalhado e o Conselho tem dado pernas para o comitê, para nós estarmos falando sobre esse universo todo. Então, eu tenho muito que agradecer a esse Conselho, as pessoas que acreditaram em mim, Priscila, que assistiu o meu primeiro evento e entendeu a importância do farmacêutico quando um paciente usa produto de cannabis, uma OAB na pessoa do doutor Leonardo, que me manda, Marga, olha, esse paciente tomando 60 gotas, a gente tem que fazer alguma coisa. Olha como a gente tem feito interlocuções. Doutora Suzana, que recentemente me convidou com uma live ao lado de um médico, para falar com a população e a categoria. Então, muito obrigada, me sinto honrada, e vocês vão ficar encantados com as pessoas que têm aí para falar, porque tem pessoas de peso aí para falar, tá bem? Muito, muito obrigada. Obrigado, doutora Margarete, pelo apoio como coordenadora do Comitê de Cannabis Medicinal do CF São Paulo. Gostaria de anunciar também a presença da doutora Lívia Maria Valente Rocha e do doutor Bruno Viriato dos Santos, ambos da Secretaria de Saúde de Salvador, que estão prestigiando o nosso evento presencialmente aqui. Obrigado. Secretaria de Saúde de Salvador presente no nosso evento. Obrigado. Agora, gostaria de chamar a presença online do deputado Caio França para sua exposição. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso plenário. Olá, presidente. Boa noite a todos. Me escutam bem? Boa noite. Estamos escutando, sim, deputado. Que bom. Bom, primeiro quero registrar aqui os meus cumprimentos a toda a diretoria do Conselho Regional de Farmácia. Quero cumprimentar todos os conselheiros, aqueles que, ao longo dessa jornada, têm me ajudado demais na lei que nós conseguimos aprovar aqui no Legislativo Paulista, que é a lei que inclui a cannabis medicinal no SUS. Estamos em fase de regulamentação desse dispositivo e eu confesso que tenho me apoiado de algumas entidades. E algumas acabaram se omitindo ou mesmo se afastando nesse momento difícil que a gente passa por divergências do ponto de vista da democratização do acesso da cannabis. E eu posso garantir
que o Conselho Regional de Farmácia, através da Luciana, da doutora Margarete e das outras parceiras, tem sido um grande braço nosso nesse movimento. Desde a sua aprovação na Assembleia, que demorou longos 3 anos e meio, onde nós tivemos que convencer muitos colegas, onde nós tivemos que nos debruçar com preconceito, mas principalmente falta de informação. Depois da sanção do governador Tarcísio, que também teve uma grande mobilização para poder ser sancionada, a gente está em fase de regulamentação e, para isso, o governo montou um grupo de trabalho, incluindo o Conselho Regional de Farmácia, por obviedade, pela importância que tem no tema. Eu represento a Assembleia Legislativa e, ainda que tenhamos algumas diferenças do ponto de vista de patologias, pesquisas, a importância disso tudo na entrega do medicamento através do SUS, São Paulo está na vanguarda. A gente tem cobrado muito por uma publicação da primeira fase da regulamentação, entrando as primeiras 3 patologias, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. E nas lutas que nós tivemos dentro do GT, as representantes desse conselho têm sido grandes parceiras, sempre respeitando toda a questão sanitária, de responsabilidade, mas também percebendo a quantidade de pessoas que hoje aguardam esses medicamentos por falta de acesso, pela dificuldade do preço. E eu não tenho dúvida que nós vamos avançar muito aqui em São Paulo, visto que, após a sanção aqui de São Paulo, outros 20 estados brasileiros protocolizaram projetos idênticos ao nosso, aqui de São Paulo. Além disso, o senador Paulo Paim protocolizou um projeto idêntico também no Senado Federal, que seria o ideal para que a gente pudesse ter uma regulamentação nacional a esse respeito, mas a gente sabe muito bem que em Brasília as coisas têm mais dificuldade de avançar diante da quantidade de cabeças que pensam diferente por lá e também, infelizmente, do processo de obstrução que é muito forte nas casas legislativas. Para não me alongar, mas aproveitando aqui o momento, até já disse isso para a doutora Margarete, que a gente, através da frente parlamentar que eu coordeno, da cannabis e do cânhamo, nós abrimos um edital de emendas parlamentares e viabilizamos R$500 milhão todos os anos para projetos sem fins lucrativos. Até o dia 29 de setembro, o edital estará aberto para qualquer entidade que tenha interesse em poder promover um projeto sem fins lucrativos com esse objeto, né, cannabis principalmente, cânhamo também, mas a cannabis medicinal tem sido o principal escopo da nossa frente, que possa se apresentar. E eu sei que um dos desafios que nós temos, e aí é por isso que eu fiz questão de estar presente aqui, é a respeito do advento das associações canábicas, que existem aqui no Brasil, única e exclusivamente aqui no Brasil, e que por diversas vezes são questionadas a respeito da qualidade do óleo que é distribuído, o que é vendido, ainda que seja de baixo custo. E eu não tenho dúvida que a testagem desse óleo é fundamental para a gente poder promover a democratização também através delas, e o Conselho de Farmácia pode nos auxiliar muito nesse sentido, em poder atestar a qualidade do que está sendo entregue para as pessoas, até para a gente poder difundir um produto de qualidade. Então, para não me alongar muito, eu quero reiterar isso, é super acessível através do site FP, né, de Frente Parlamentar Cannabis, com 2 Ns.com.br. A gente tem convidado as universidades públicas paulistas, as associações canábicas, prefeituras que têm interesse em poder fazer, enfim, uma pesquisa melhor a respeito de alguma patologia, mas eu não tenho dúvida que o Conselho, pela capacidade que tem e pela grandiosidade dos profissionais que aí estão, poderia também nos auxiliar muito nesse sentido. Então, eu gostaria de convidá-los a poder não só prestigiar os próximos passos da frente parlamentar, mas, quem sabe, também escrever um projeto nesse sentido que possa ajudar a gente a testar, por exemplo, a qualidade do medicamento que é fornecido pelas associações canábicas, que é um advento brasileiro e que
pelo andar da carruagem, não deve retroceder. Ao contrário, há uma tendência de ampliação no sentido da tentativa aí da democratização do acesso a esses medicamentos. Eu tive recentemente visitando uma associação aqui no interior do estado de São Paulo, em Franca, que hoje tem 7 mil pacientes por mês. É uma quantidade bastante razoável, é a segunda maior do Brasil hoje, ficando atrás apenas da Abrace, que fica na Paraíba, e a nossa ideia é poder, de fato, colocar São Paulo na vanguarda desse tema. Eu estou muito esperançoso com o que vem pela frente, tenho sido uma figura que cobra bastante o governo para que possa colocar em prática aquilo que a gente tem decidido dentro do grupo de trabalho, até porque, nesse primeiro momento, com as 3 patologias que já estão aprovadas por unanimidade, a gente vai atender um número ainda muito pequeno, perto do que eu imaginava. E a segunda fase é uma fase muito interessante da regulamentação, porque vai entrar dor crônica. E todos sabem que, a partir da dor crônica, o leque de possibilidades de atendimento será muito vasto. Então, é fundamental que a gente possa, claro, ter pelo SUS um fornecimento de um produto de qualidade, mas isso a gente consegue atestar, né, através da licitação que vai se dar, enfim, a licitação se dará através da 327 da Anvisa, por obviedade, mas nós não podemos deixar de lado as associações canábicas que cumprem um papel fundamental também na democratização do medicamento. No mais, eu quero me colocar à disposição aqui, mais uma vez agradecendo a gentileza do convite e parabenizando a representação que vocês têm frente aos movimentos de democratização dos medicamentos e também até mesmo em poder nos auxiliar no processo legislativo como um todo, não só nesse assunto, mas como é um assunto que acabou aí movimentando o mandato que eu ocupo hoje. Inclusive, eu levo hoje como, enfim, uma questão de vida mesmo, porque foi através de uma família que eu fui tocado e que daqui para frente, independente da posição que eu ocupar, eu pretendo levar comigo. O lema que eu tenho levado ao longo dessa trajetória comigo é não esperar precisar para apoiar, né? Porque é muito fácil quando você passa a ter alguém do seu entorno, um familiar ou um amigo, que passa a precisar do medicamento, e daí em diante você passa a defender o uso dos medicamentos à base da cannabis. E acho que quem está na vida pública, seja através do mandato ou mesmo através de um conselho de classe, como vocês estão hoje, tem que ter empatia pelas pessoas. Então, eu quero cumprimentar aí o Conselho Regional da Farmácia, agradecendo a gentileza e me colocando à disposição para os desafios que nós teremos pela frente aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, deputado. Muito obrigado pelas palavras. Com certeza é um grande incentivo para nós continuarmos trabalhando conjuntamente com vocês, o Legislativo, e com as outras entidades. Muito obrigado, viu? Deputado, se você puder repetir só, o pessoal está perguntando no site da Frente Parlamentar, se puder repetir. Vamos lá, até aproveitar então aqui, quarta-feira, às 10 horas, tem mais uma reunião ordinária da Frente Parlamentar, vai se dar na Assembleia Legislativa. Na primeira reunião, a doutora Margarete é quem representou muito bem o Conselho, mas o site é FP, de Frente Parlamentar, né, a abreviatura de Frente Parlamentar, cannabis.com.br, cannabis com 2 N's. Aí é só descer a barra de rolagem, o principal assunto ali é o edital de emendas, são R$500 mil já aprovados. A gente montou um conselho deliberativo que vai definir quais projetos serão contemplados todos os anos. Eu sou o coordenador, o vice-coordenador é o deputado Eduardo Suplicy. Esses recursos são oriundos de emendas parlamentares. 300 mil do nosso mandato e 200 mil do mandato do deputado Eduardo Suplicy. Obrigado, deputado Caio França. Gratidão imensa pelo seu trabalho na Assembleia Legislativa em defesa de todos os pacientes, familiares e também os profissionais de saúde que sempre tiveram as portas abertas no seu gabinete. Muito obrigado, viu, deputado? Muito obrigado. Obrigado.
nesse momento, eu chamo a doutora Viviane Cedola, que é do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, do Conselhão, que também fará a sua apresentação online. Então, Viviane já está online, né? Já. Seja bem-vindo, Viviane. Boa noite. Boa noite, Viviane. Bom, obrigada pelo convite. Acho que só alguém como a doutora Margarete Kish para reunir esse grupo tão vasto e interessante. Ela citou vários nomes, gostaria de estar aí com vocês, de encontrar pessoalmente, mas, enfim, dessa vez não foi possível. Mas agradeço o convite, cumprimento os conselheiros, todos os demais palestrantes, as pessoas que estão assistindo a gente online. Eu estava aqui com o YouTube do lado, acompanhando, inclusive. Muito legal ouvir o deputado Caio França e ter tido a chance de acompanhar esse processo ao longo de todos esses anos. Eu engrosso o coro. A gente não pode, sobretudo agora que existe, pelo menos da minha parte, a sensação de que há um movimento mais rápido na regulação, na evolução do acesso, a gente não pode ignorar o processo. Bom, quem originou tudo isso, né? As famílias que lá atrás se mobilizaram, que hoje, em boa parte, existem ainda dentro desse ecossistema como associações. Eu acho que toda regulação deveria contemplar também cada uma dessas figuras, pessoas jurídicas ou pessoas físicas com ou sem fins lucrativos, elas estão aí, e se algo vai adiante, se amanhã a gente vai ter um grande cultivo regulado, a gente com certeza vai beber dessa fonte, não é? Vai aprender de quem fez antes. Então, isso tudo precisa ser respeitado, levado adiante também. E por isso, esse espaço que o CRF abre hoje, o CRF-SP abre hoje para a gente debater é tão relevante, tão importante. Eu venho atuando com esse propósito de dar acesso a cannabis legalmente no Brasil desde 2017. E, enfim, sou fundadora da Doutor Cannabis, a empresa que hoje faz parte do Grupo Connect. Como já foi dito, componho o Conselhão da Presidência da República, que foi uma sinalização bastante interessante, né? Uma das sinalizações bastante interessantes que a gente viu do Poder Executivo. Inclusive, no Conselhão, nós tivemos o nosso grupo de trabalho que propõe uma nova política nacional de substâncias psicoativas aprovado. Então, dentre 80 propostas que foram trazidas pelos mais de 250 conselheiros, apenas 18 foram aprovadas e esse grupo de trabalho foi aprovado. Ele ainda não está instalado, isso deve acontecer até o final do ano, mas é uma oportunidade enorme que a gente vai ter também para levar esse papo para outras esferas. E trazendo um pouco, né, do que se pretende com esse grupo de trabalho, a gente percebe que hoje o Estado brasileiro tem abordagens muito diferentes quando a gente olha para drogas como álcool e tabaco de um lado, e quando a gente olha para cannabis, psilocibina, LSD, ayahuasca, por exemplo, do outro. Enquanto essas primeiras não trazem nenhum tipo de benefício à saúde, mas são socialmente aceitas e têm venda e publicidade liberadas, geram impostos, as últimas, apesar dos benefícios à saúde, comprovados por milhares de estudos científicos, são proibidas. Então, o grupo vem com essa intenção. A gente já começou a se mobilizar na elaboração de uma proposta de promoção da saúde, de estímulo à atividade econômica e de melhoria da segurança pública, que a gente entende que seria uma consequência de uma boa regulação, propondo uma nova regulação para essas substâncias. E a gente está, nesse processo, elaborando também uma pesquisa que pretende ouvir os vários atores interessados envolvidos nesse tema. Então, a ideia não é que seja uma proposta deste pequeno grupo que está ali dentro do Conselhão, mas sim de todos os que, ou buscar um consenso, né? Existe um desafio muito grande nesse sentido, em qualquer tema, e no nosso tema não seria mais fácil, mas a intenção é fazer com que todas as partes se sintam representadas. E eu reforço que esse é um momento muito oportuno, quando a gente percebe também que há outros conselhos, aqui a gente fala, claro, né, dos conselhos de classe, o CRF-SP tem o seu, um trabalho voltado a cannabis, a OAB também começa a desenvolver, enfim, em vários estados,
conselhos e grupos específicos para discutir o tema, e o CONAD, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, do Ministério da Justiça, retomou a participação da sociedade civil e elegeu 10 novos conselheiros também para discutir a pauta. Então, eles vão tomar posse até o final desse ano e a gente vai ter, portanto, 2 conselhos vinculados ao executivo debatendo a pauta da cannabis e outras drogas, da forma que elas devem ser debatidas. E que forma é essa? E aqui, bom, minha opinião, eu acho que, entendo que a cannabis é uma planta que exerce uma influência importante na segurança pública, na área social do país, de potencial econômico e tributário gigantescos, de promoção da saúde, de potencial ecológico e sustentável. Eu não quero me prolongar muito, como já foi dito, tem palestrantes interessantíssimos aqui para a gente ouvir hoje, mas quero discorrer um pouquinho sobre essas frentes. Então, no social e na segurança, eu convido aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar o trabalho ou a votação que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal desde 2015, foi recentemente retomada, mas acessar esse conteúdo e ouvir os dados que o ministro Alexandre de Moraes trouxe sobre as consequências da criminalização, ou as consequências da lei da forma como ela vem sendo aplicada hoje. Então, a gente está encarcerando de forma discriminatória pessoas pretas, pobres, analfabetas, enquanto são liberadas pessoas que não têm essas características com a posse da mesma quantidade de substâncias. E ali, no submundo das cadeias, que essas pessoas são cooptadas pelas facções criminosas e narcotraficantes. E esse, sim, é um grande ciclo vicioso que acontece hoje no país. Então, a pauta ainda não acabou no Supremo, ela deve ser retomada em até 90 dias úteis, mas está com uma clara tendência à descriminalização, ao menos, da maconha. Agora, descriminalizar por si só não resolve o problema, E se não for feito com calma, pode até piorar. A gente precisa olhar para o usuário de substâncias, sobretudo aquelas substâncias altamente viciantes, como pacientes e não como criminosos. E aqui a gente volta de novo, para dentro dessa sala e para dentro desse conselho. É fundamental que sejam criados programas de educação, assim como foi feito para o tabaco, que reduziu consideravelmente o uso no Brasil, mas também para essas drogas. Mara Gabrilli, no material, que contamos também com o apoio do Data Senado, e aqui, qual que é a opinião? A pergunta foi se as pessoas apoiavam a distribuição gratuita de cannabis pelo SUS, e a resposta foi 79% das pessoas dizem que sim, que eles apoiam a distribuição de cannabis de forma gratuita pelo SUS. Um outro argumento que eu acho que é muito importante de todos os interlocutores de advocacy com o poder público é mencionar que temos uma epidemia de Rivotril. O Rivotril é o medicamento mais consumido. O Brasil é o país que mais consome Rivotril do mundo e é o país mais ansioso. Então, se a gente entender os efeitos colaterais e o risco para a população das municipalidades e estado, a gente vai entender que precisamos buscar um substituto que seja tão efetivo quanto, mas tenha um perfil de segurança muito melhor do que o Rivotril. E a gente também tem muita gente usando o Zolpidem, que é a minha história pessoal. Eu comecei a trabalhar com cannabis porque um dia eu estava nos Estados Unidos, fiquei lá quase 10 anos, revalidei meu diploma lá, fiz o US Family Boards, em algum momento eu não conseguia nem comer e nem dormir. Estava estudando 14, 15 horas por dia. Alguém me prescreveu o Zolpidem. Foi a coisa mais maravilhosa que eu já tomei na minha vida. E eu achei que se eu tomasse de novo, eu ia ficar dependente química para sempre. Provavelmente iria, né? Mas eu fiquei com tanto medo, que eu estava sozinha, no frio. Eu falei, não vou entrar nessa não, que eu não posso. Mas eu fico imaginando quantas pessoas passaram por isso e não tem uma opção. Então, foi um colega médico que mencionou, você já considerou cannabis? E certamente eu fiz a mesma cara de web que muitos aqui escutaram pela primeira vez, mas, na realidade, se a gente entender que quem está do outro lado também tem esse desconforto, e a gente troca informações, esse desconforto vai saindo. E, como técnicos, como cientistas, como pessoas da área da saúde, não temos o direito de ter preconceito. Ao dia que a gente formou, a gente jogou esse direito fora. Não estou conseguindo passar, mas vamos lá.
Dor crônica, 37% dos brasileiros têm dor crônica. Pode passar? Não sei se vocês que conseguem passar, mas aqui não está indo, tá? Volta, isso. Então, o potencial terapêutico, não vou me alongar aqui, porque tem outros palestrantes que vão falar, mas lembrando que temos um potencial terapêutico descrito na ansiedade, na insônia e na dor, e também nas demências. Eu estou trazendo isso porque a gente sabe o impacto disso no custo da saúde pública, por mais que essa capa seja... Nem vou falar o nome que eu queria aqui, porque eu acho que não seria profissional, mas por mais que não seja uma capa legal e profissional de um Conselho Federal de Medicina, eles nos deram uma pérola. Foi muito triste quando eu vi esse evento. Eu tinha recentemente chegado dos Estados Unidos, me mudei, decidi voltar para cá, que não estava no meu planejamento, e era o primeiro evento do meu conselho, do conselho que eu pago todo ano. Aí eu chego lá, eu vejo essa imagem. Eu fiquei pensando, imagina se minha mãe está lá comigo, que se sacrificou a vida inteira para bancar a minha educação, e vê isso lá. Se assusta a minha mãe, imagina os pacientes e os familiares e os avós. Hoje minha avó tem 100 anos e ela usa cannabis, mas precisou de mim, eu estar lá. Se não fosse eu, talvez ela não aceitasse. Então a gente precisa prestar atenção na forma com que as outras pessoas veem esse tema tão sensível. Um grande potencial terapêutico aqui, se vocês observarem, tem mais gente ali do que a população brasileira, porque muitas pessoas têm mais de uma condição, mas um grande potencial terapêutico em diferentes condições. E qual é o desafio dos gestores de saúde hoje na saúde pública? Faltam dados de acesso de consumo. Hoje é uma das maiores dores de mercado, porque a gente não sabe o perfil de consumo. Existe também uma dificuldade de dados de impacto na qualidade de vida desses pacientes. Tudo bem, eu decidi fazer um investimento no meu município com relação ao uso da terapia canabinoide. Quanto dos meus pacientes melhoraram? Qual que foi o melhor impacto nesses pacientes? E sem isso em mãos é difícil dos governantes tomarem decisões, porque eles não conseguem achar esses números em nenhum lugar e é difícil você fazer investimento sem saber o retorno. E para o Estado, o retorno é índices de saúde. E também dados relacionados à sustentabilidade financeira dessa tomada de decisão dos políticos. Também existe uma falta de experiência técnica para a validação de fornecedores e serviços que compõem a estrutura do acesso. O acesso não é só produto. A gente vai ter a possibilidade de desperdício desse produto, de queimar uma terapia, se a gente não investir em educação e num cuidado de saúde estruturado. E os pontos de atenção é que a gente está buscando, com a estruturação desses 4 pontos, um aumento da efetividade e uma redução dos desperdícios na saúde pública. E a terapia canabinoide na prática clínica tem peculiaridades que eu não vi em nenhuma outra terapia, e elas precisam ser consideradas. Então, vou trazer um exemplo do que eu trabalho no meu consultório. Claro que cada colega vai ter uma forma, cada equipe multi vai ter uma forma de fazer esse cuidado, mas eu estou fazendo isso há 10 anos, tentei formas diferentes, e é assim que eu identifiquei que era o mais efetivo. Fora do Brasil, que a boa parte da minha experiência foi fora, também é algo parecido, sempre com a equipe multi próximo. O médico é só mais um. Eu estou desprezando o médico? Não, gente, eu sou médica. Mas eu estou falando que só o médico não resolve. Ou resolve pouco. Porque, às vezes, tem paciente que me procura a cada 2, 3 dias para um ajuste de dose. Todos os meus pacientes são crônicos, graves ou fim de vida. Se a gente não tem uma estrutura de equipe multi, existe a chance até de a gente fazer um burnout nesse médico, porque realmente é difícil de fazer tudo junto. E lembrar a importância da equipe multi, principalmente do farmacêutico. E a Margarete sabe o meu apoio. Cada equipe tem uma estrela. Cada um tem uma estrela. A Vivi estava mencionando de outras terapias, tem outras estrelas nessas terapias. Mas na cannabis, a estrela é o farmacêutico. Eu tenho o prazer de estar aqui com a minha equipe, 4 das várias farmacêuticas que trabalham, mas queria agradecer.
a Priscila, formada na UFRJ, que lidera uma equipe de 8 pessoas, equipe técnica, Mariane, que trabalha há 4 anos, trabalhou na frente do atendimento e também nas visitações médicas, a Cássia, hoje fazendo um pós-doc na Unifesp, e a Rita, que formou na UFRJ, UFMG, trabalhou com um popstar que chama Fabrício Moreira, e também estou com um médico, não é farmacêutico, mas também está aqui, Guilherme, e eu queria agradecer a presença deles e dizer que somos uma equipe que tem psicólogos, tem biomédico, tem biólogo, porque a gente precisa valorizar a equipe multi nesse cuidado. E aqui, como que a gente pode suprir os gestores com relação à implementação da terapia nos municípios e estados? Analisar o que eles têm de recursos próprios, analisar a necessidade de uma equipe externa para trazer os pontos que a equipe do município não pode entregar, e também fazer um planejamento de investimento e recursos para trazer resultados efetivos. Isso quer dizer educação e uma gestão de cuidado dentro da equipe multidisciplinar. Então, como os canabinoides podem melhorar os índices de saúde? De novo, a gente está tratando com políticos que precisam encaixar no modelo deles, e eles decidem investimento normalmente com base em índices. O que eles vão receber, o que o município deles vai melhorar, e, claro, indiretamente, a imagem dos políticos também. Então, aqui, uma das questões é relacionada a custo, redução de custo. Tem uma redução significativa de internação e de consumo de medicamentos alopáticos, que deve ser considerada quando a gente está argumentando com os políticos da municipalidade do estado. Vemos melhoras dos índices de qualidade de vida, e esse é um ponto também interessante da efetividade da gestão. O terceiro são os níveis de saúde. Por quê? Uma saúde primária bem feitinha, com canabinoide, vai evitar que o paciente vá para a atenção secundária, que é mais caro, demora meses para chegar lá. Então, esse é um dos pontos importantes, não só com relação a custo, mas tempo de atendimento. E, quarto, dados de saúde. Sem dado de saúde, é difícil de entender como que a gente vai manter isso no estado. Então, lembrar todos os gestores que precisamos de dados para manter esse cuidado de forma efetiva. E queria agradecer, porque eu sinto que vocês têm as ferramentas para chegar nas municipalidades e nos gestores e nos lugares que vocês forem para trazer esse argumento para a gente conseguir avançar de forma mais rápida. Então, a minha intenção é municiar quem precisar, trazer as ferramentas para a gente ter discussões de um nível alto, para ninguém ter dúvida das necessidades que a gente tem em mãos, das demandas dos pacientes, e a gente precisa tratar isso com empatia, porque as pessoas estão sofrendo à toa. E, no caso da cannabis, é o farmacêutico que tem a capacidade técnica de avançar nessa pauta. E podem contar com os médicos e com os outros profissionais da equipe multi, porque a gente está aqui, nesse caso, com certeza. Mas, por favor, a gente precisa da união e da tecnicidade de vocês, porque esse é um assunto que depende de acompanhamento farmacológico, do entendimento da segurança do paciente e também com relação aos efeitos colaterais e interações medicamentosas. Então, tem profissionais que são melhores para isso, e vocês são o melhor nisso, porque tem paciente que tem hipoglicemia, tem paciente que reduz a pressão arterial, e pode ser maravilhoso, porque, imagina, se eu consigo trazer um produto que ele vai desmamar de 2, né, do sintoma e mais de algo secundário, como a hipertensão. Então, muito orgulhosa e agradecida do trabalho de vocês. Muito obrigado, doutora Carolina. A cumprimento pela excelente, brilhante apresentação, e também a sua equipe que está aqui prestigiando o evento. E é o que eu sempre costumo dizer, ninguém faz nada sozinho. Então, a equipe ela é muito importante na gestão, principalmente na questão da terapia canabinoide. Então, parabéns à doutora Carolina, a equipe que está aqui prestigiando, e continuem prestando sempre esse excelente trabalho. O case de vocês é um case verdadeiro, real, na prática, e agradeço a doutora Margarete Kish também por ter indicado a doutora Carolina para estar abrilhantando o nosso evento. Quadro farmacêutico.
É maravilhoso mesmo, com certeza. Uma salva de palmas para a equipe da doutora Carolina. Com certeza é um case de sucesso que merece ser divulgado, passado para frente e até mesmo institucionalizado aonde for possível. Até conversando agora com a doutora Luciana, que é a minha vice-presidente, também é uma grande militante do SUS, de trazer a experiência de vocês, talvez, para a nossa academia virtual, para instrumentalizar outros municípios que queiram estar implantando. A doutora Zezé também está aqui, a Maria José, nossa coordenadora do GT de Saúde Pública, então já fica de lição de casa, doutora Zezé, aí depois entrar em contato com a Margarete, com a doutora Carolina e a equipe dela, para nós podermos replicar e instrumentalizar esses municípios que queiram implantar. Muito bom. Obrigado, viu, pessoal? Nesse momento, eu vou convidar para fazer a apresentação a senhora Maria Angélica Comens, que é assessora do deputado Eduardo Suplicy, que também está online. Maria Angélica. Olá, boa noite a todas e todos. Boa noite. Peço desculpas por não estar presencialmente, mas estou acompanhando já há algum tempo as falas e as discussões. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu quero agradecer muito o convite em nome do deputado Eduardo Suplicy. Infelizmente, ele está retornando de uma viagem da Coreia do Sul, então eu vou conversar um pouco com vocês em relação, principalmente, ao posicionamento do deputado, que faz parte, né, da Frente Parlamentar de Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial. Bom, primeiro que eu sou psicóloga de formação, trabalho com política de álcool e outras drogas há muitos anos, e realmente, né, a cannabis medicinal ou a maconha terapêutica, ela tem despertado um grande interesse na comunidade médica e na sociedade geral. Embora ainda existam, né, evidências cada vez mais promissoras sobre os benefícios terapêuticos da cannabis em várias condições médicas, inclusive, como já foi bem retratado aqui anteriormente, ainda tem desafios, né? Desafios e perspectivas que nós temos que considerar em relação à sua própria utilização. Nos últimos anos, houve, né, um aumento significativo na aceitação e na legalização da cannabis em muitos países ao redor do mundo, e a percepção em relação à cannabis mudou, principalmente por conta das pesquisas científicas que indicam seus benefícios, né? Não tenho dúvidas que tem benefícios, né? Eu tenho uma mãe de 84 anos e um pai de 84 anos que também utilizam do medicamento para lidar com as suas condições, tanto relacionadas à demência e em relação às dores causadas por um câncer. E o que eu entendo e o que eu venho pesquisando ao longo do tempo é que o acesso à cannabis medicinal ainda depende de muita discussão. Apesar de estar numa constante evolução, é fundamental que a gente entenda que é uma opção extremamente valiosa para pacientes que ainda não obtiveram sucesso em outros tratamentos tradicionais. Né? A gente costuma ver muitas mães, né, que têm os seus filhos que tomam uma grande quantidade de medicamentos alopáticos e que ainda possuem crises, convulsões, e isso, quando esses pacientes são medicados com cannabis, muitas vezes eles conseguem diminuir a quantidade de medicamentos, conseguem melhorar a qualidade de vida, e é fundamental que a gente possa democratizar o acesso à cannabis medicinal. E, para isso, né, existem algumas medidas que deveriam ser consideradas, como a própria regulamentação, a educação e pesquisa e a redução das barreiras burocráticas, né, que envolvem esse medicamento. E, para além disso, né, nós defendemos muito a questão do cultivo doméstico, né, o autocultivo, justamente para que outras pessoas que talvez ainda não tenham acesso, não tenham recursos financeiros para obter medicamentos importados, a gente entende que o Brasil tem um potencial gigantesco para que a gente possa ter esse medicamento no nosso território, cultivado pelas próprias associações. E
levando em conta, né, que isso deve ser feito de uma maneira responsável, considerando a segurança dos pacientes, a qualidade dos produtos, né, e a supervisão adequada. A gente vê que tem diversos países que realizam pesquisas relacionadas à maconha terapêutica, como os Estados Unidos, Canadá, Israel, os Países Baixos, própria Austrália, Alemanha, e à medida que essas pesquisas são realizadas, mais países vão se envolvendo nessa área. E com isso, a gente pensa na evolução das políticas públicas baseadas em evidências. Nesse sentido, vale ressaltar o que foi falado anteriormente sobre a participação da sociedade civil nos conselhos, né? Principalmente no Conselho Nacional de Álcool e Outras Drogas, né? O CONAD, nós tivemos aí 10 organizações da sociedade civil que discutem bastante essa temática que foram eleitas. Um ponto que eu gostaria de trazer é que quando nós falamos em fomento de pesquisa sobre cannabis medicinal, é importante nos atentarmos que é preciso financiamento governamental às instituições acadêmicas para garantir acesso aos materiais de pesquisa, ao desenvolvimento de parcerias e colaborações. Eu acho fundamental que o Conselho Regional de Farmácia esteja trazendo essa discussão, já tiveram outras, né? Mas é importante a gente lembrar que, conforme a doutora Carolina falou agora há pouco, né? A gente precisa ter uma perspectiva que seja abrangente para a investigação científica. Então, para isso, as equipes multi, elas são fundamentais também nesse sentido. Um ponto que o deputado tem como uma grande defesa é que a gente tenha o fortalecimento das associações canábicas que realizam o cultivo, né? Porque isso pode ser uma forma de, inclusive, fomentar a economia solidária, né? E tentar garantir a padronização dos insumos produzidos. Para isso, a gente precisa avançar nas discussões em relação à Anvisa, né? Muitas associações acabam tendo dificuldade de padronizar o insumo, principalmente o óleo, por conta de não poder se locomover com esse material até institutos de pesquisa. E essas associações, elas têm cumprido um papel essencial perante a sociedade, né? Porque, para além de, muitas vezes, produzirem o medicamento, elas acolhem as pessoas, né, que viviam enlutadas, sem outras perspectivas na melhora dos tratamentos, na sua qualidade de vida, e descobriram na cannabis, né, um alívio para suas dores, tanto com tratamento de diversas patologias diferentes, como na melhora da qualidade de vida. E esse trabalho só é possível através do plantio, né, da manipulação da cannabis em território nacional. Nós temos um território extremamente abrangente, né, nós temos um país que é um continente, e podemos ter essa possibilidade no nosso país. Bom, e a partir de perceber, né, o quanto que muitas dessas associações vivem em situação de fragilidade, de insegurança jurídica, e que mantêm suas atividades através de decisões judiciais, é fundamental que a gente também possa tentar garantir que elas tenham respaldos judiciais para dar continuidade às suas atividades. Muitas dessas associações, elas não são empresas que visam lucro, né? Por uma questão, isso acaba sendo uma questão de justiça e de equilíbrio, né? Então, elas não podem ser enquadradas nas mesmas regras previstas para as grandes indústrias e laboratórios farmacêuticos. Então, dessa maneira, a gente poderia aplicar regras que já são existentes para as farmácias de manipulação de fitoterápicos, por exemplo. Já que o trabalho, né, desenvolvido por essas entidades vão além da manipulação das plantas, mas também contemplam atividades de ensino e pesquisa. Portanto, que é fundamental o acesso e a facilitação da pesquisa, que são previstas, né, nos artigos 23 e 218 da nossa Constituição. E, assim, não devem encontrar entraves burocráticos. Portanto, é dever do nosso Estado prover esse desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e a tecnologia de inovação. Então, eu queria trazer um pouco essa perspectiva, justamente por nós fazermos parte também da frente, junto com o deputado Caio França. A ideia é que a gente continue participando das audiências públicas e levando essa possibilidade de maior conhecimento para diferentes entes federativos. Eu me coloco à disposição, eu quero parabenizar, né, todo o Conselho por vocês estarem fazendo essa reunião de tanta qualidade
e agradecer novamente o convite feito ao deputado Eduardo Suplicy, me colocar à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Angélica. Em nome de toda a diretoria do CRF São Paulo, agradeço a sua participação e também a gentileza do Eduardo Suplicy, e que sempre também, gentilmente, deixou suas portas sempre abertas ao Conselho, à parceria, e pode contar conosco, e estamos juntos nessa causa. Acho que realmente hoje essa plenária ela tem esse objetivo de chamar a sociedade, chamar todos os atores e atrizes envolvidos nesta discussão. Então, nós só temos a ganhar com a participação de todos vocês. Muito obrigado e estenda um grande abraço ao Eduardo Suplicy. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Nesse momento, eu convido a senhora Isabela Maria Alves de Ávila, que está representando o MAPA, Ministério da Agricultura, que também participará online do nosso evento. Então, Isabela, está... Olá, boa noite a todos. Eu vou compartilhar uma apresentação, só me digam, por favor. Isabela. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, sim. Estou com um problema aqui para compartilhar, gente. Eu confesso que eu não sabia que o StreamYard ia me pedir para fazer um procedimento aqui antes de compartilhar, mas acho que agora vai. Desculpem aí a demora. A gente, fica tranquilo. Estão conseguindo visualizar? Ainda não. Só um minutinho. Estou aqui com uma tela de processando. Acredito que agora vocês já estejam conseguindo ver, certo? Agora sim, Isabela. Já está então, projetado. Tá bom, desculpem aí a dificuldade técnica. Boa noite a todos. Eu começo agradecendo o convite para participar dessa plenária do CRF. Agradeço a todos pela presença. É muito bom vermos esse grupo que está sendo formado cada vez mais robusto. E o MAPA vem acompanhando aí essas mudanças nos aspectos regulatórios da cannabis e na percepção social sobre a planta no mundo todo. A gente vê esse interesse cada vez maior nas propriedades terapêuticas potenciais dos canabinoides na medicina veterinária. E essa discussão é uma excelente oportunidade para, mais especificamente no caso do MAPA, para que possa se entender o que é que falta para o acesso aos produtos de cannabis para uso na medicina veterinária. Então, a gente sabe que a competência pela regulação do... Engraçado, eu mudei a tela aqui na minha apresentação, mas eu não vi o slide mudar aí na projeção. Não mudou, não é? Ainda não mudou. Deixa eu ver. Engraçado, eu estou com duas telas, gente, peço desculpas aí, com uma agenda cheia e não está funcionando, mas eu vejo aqui duas telas compartilhadas, uma em que está esse título meu, esse primeiro slide, na segunda tela está a minha segunda... Alguém sabe me dizer o que é que eu tenho que fazer? Eu vou tentar descompartilhar. Acho que se você interromper o compartilhamento e voltar novamente, talvez funcione. Isabela, é a Margarete. Oi, Isabela, Margarete. Compartilhar a janela e não a tela toda. Procura a janela, abre, deixa aberto o teu PowerPoint. Ok, está aqui modo apresentação. Então, vamos lá. Aí eu vou clicar aqui no apresentar, né? Engraçado que... Compartilhar tela, ok. Era a janela. Escolhe uma janela. Agora, engraçado, ela muda aqui na janela, ela diz que está compartilhando. Ah, ok, agora sim. Fechou? Consegui. Oh, cada hora surge um aplicativo novo aí, né? Esse StreamYard realmente é a primeira vez aí, mas vamos lá, gente. Pronto. Então, assim, conforme o decreto
12, que regulamenta a lei, que trata das políticas públicas sobre drogas, é competência do Ministério da Saúde. Isso já foi discutido, a competência delegada Anvisa, e essas competências específicas são, principalmente, no que nos afeta, listar substâncias capazes de causar dependência, autorizar a plantio, cultura, colheita, assegurar a emissão da licença prévia para se fazer qualquer coisa, digamos. E, de acordo com a lista E, nós temos aí a importação, exportação, comércio, manipulação e tudo mais, e o uso de cannabis proibidos. Então, o que foi feito, como todos sabem, mas eu acho que é sempre importante chamar a atenção para esse ponto, é que foram sendo publicados os adendos a 344 de 98 da Anvisa, fazendo enquadramentos aí dos produtos em diferentes categorias regulatórias intermediárias. Então, a gente tem aí, como já foi dito, a lista B1, uso humano, predominância de canabidiol até 0,2% de THC, lista 3, uso humano mais de 0,2% de THC, mas a gente não tem nada que nos possibilite aí trabalhar com um uso veterinário dos produtos à base de cannabis. Então, hoje esse uso é considerado como crime ou contravenção penal. E a gente tem vários projetos de lei tramitando, a gente não tem tempo para falar de todos eles, mas só mencionando rapidamente, a gente tem o 3790 do Reynolds Stefanes, nós temos o 369 do deputado Bacelar, que foi pensado ao famoso 399, e a gente tem o 399 aí, aguardando deliberação do recurso na mesa do diretor. Mas, então, antes falou que é que o MAPA vem fazendo, como é que está o uso veterinário medicinal de produtos à base de cannabis hoje? Bom, enquadrado, como eu disse, como crime ou contravenção penal. Então, de acordo com a 11.343, a pena é uma reclusão de 5 a 15 anos, pagamento de R$ 500 a R$ 1.500 dias multa. Multa por dia de uso. E o que vem, assim, nesse sentido aí, eu estou até invadindo um pouco a área do Conselho Federal de Medicina Veterinária, mas mais no sentido da gente tentar entender como é que vem sendo feito, porque a gente sabe que está sendo amplamente utilizado na medicina veterinária, e os médicos veterinários requerendo aí associações, os tutores também, liminares, mas o que se recomendou, porque existe essa segurança jurídica do uso veterinário medicinal, é crime ou contravenção penal, e a recomendação é que os veterinários aí trabalhem com diagnósticos bem estabelecidos e autorização judicial para prescrição, para que se tenha essa garantia da segurança jurídica do exercício profissional da medicina veterinária. Mas como é que a gente está avançando aí nesse tema? Bom, a competência pela regulação de produtos veterinários é do Ministério da Agricultura e Pecuária. E o MAPA, ele não vem entrave no registro de produtos à base de cannabis. O MAPA é favorável ao uso veterinário, medicinal e ao registro dos produtos. E aí se pergunta, bom, mas por que o MAPA não fez nada e a gente começou a trabalhar em tratativas com a Anvisa no ano passado? Porque como nos pergunta, por que o MAPA não vem agindo nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, porque não é prerrogativa do Ministério da Agricultura regular, como todos sabem, a atuação do médico veterinário. E sim regular o registro de produtos e o uso dos produtos registrados. E aí atuar contra os produtos clandestinos. Só que a gente teve, em janeiro do ano passado, de 2022, pela primeira vez, o contato e o interesse de algumas empresas em efetivamente registrar produtos de uso veterinário à base de cannabis. E por isso que o MAPA se envolveu. Já há mais tempo, o Conselho de Medicina Veterinária e outras entidades de classe vêm sendo mobilizadas, mas a gente foi mobilizado mais especificamente por esse contato que nós tivemos, e até porque também a gestão atual aqui na coordenação de produtos veterinários foi toda... mudou, entraram novas pessoas aí em 2020. E, então, só que para que os produtos possam ter autorização de comercialização e possam ser efetivamente disponibilizados para a sociedade, precisa-se prever essa exceção para os veterinários, aí um enquadramento e um adendo específico da 344, então, retirando os veterinários medicinal da lista E dessa portaria. E a gente vem desde o primeiro semestre do ano passado conversando com a Anvisa para que seja elaborado esse adendo específico que contemple
uso veterinário medicinal. A gente mandou um primeiro ofício para a Anvisa em julho de 2022 e mandamos, a gente foi consultado pela Anvisa até após o envio de um ofício pelo Conselho, e assim, reiterando o pleito até em bases diferentes do que o MAPA vinha fazendo, e a gente enviou um novo ofício de esclarecimento agora em julho de 2023. E o que é que vem sendo tratado? Que seja incluída aí esse adendo, permitindo o uso veterinário, mas não na forma dos moldes, não nos moldes da revisão da 344, não seria necessário incluir consulta pública, interação com os atores. Seria por meio de uma atualização periódica, que tem um rito simplificado e prioritário na Anvisa. Então, são avaliações mais rápidas, avalia-se o impacto de prescrição, de importação, e o que nos foi dito numa última conversa que nós tivemos aí com a gerência de controlados da Anvisa, é que esse pleito vai ser pautado na próxima reunião de diretoria, que vai ser agora o que nos foi dito mais no início do mês, final de agosto, início de setembro, e aí até uma discussão que houve entre o MAPA e a Anvisa, porque esse adendo seria no sentido de que a Anvisa, como até o próprio Conselho às vezes autorize a prescrição pelo médico veterinário, porque essa é uma prerrogativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E aí fala-se na 327 da Anvisa que ela pede a prescrição, que é prescrição somente para uso humano, mas isso é um ponto que tem que ficar muito claro. A 327, ela não impede prescrição por médico veterinário, porque ela é uma norma que trata somente do uso humano dos produtos à base de cannabis. Ela regula que para o uso humano, apenas o profissional médico pode prescrever. Mas ela em nenhum momento entra na série da prescrição do médico veterinário, se possível ou não. Então, o que precisa ser incluído é que passe a ser permitido o uso veterinário medicinal de produtos derivados de cannabis. E aí o que foi debatido entre o MAPA e a Anvisa, que a Anvisa ela quer enquadrar dessa forma, é que seja permitido esse uso veterinário medicinal, não da cannabis em si, mas de produtos derivados de cannabis regularmente comercializados em território nacional. E aí, mediante retenção de receituários de controle especial, isso sim já é o que o MAPA vem discutindo, seria realmente, naturalmente, um produto veterinário controlado. Então, com base nesse adendo a ser incluído, o uso, a princípio, seria apenas, como não há produtos registrados ainda para uso veterinário, registrados junto ao MAPA, o uso seria dos produtos para uso humano, que hoje tem autorização para comercialização. E, em seguida, quando houver produtos veterinários registrados, esse uso se estende basicamente, os produtos regularmente comercializados. E aí, o que acontece? Digamos que a Anvisa aprova o uso veterinário medicinal de produtos regularmente, de produtos autorizados, com comercialização autorizada. E o que vai acontecer em primeiro lugar? Bom, nós temos duas situações. O uso veterinário medicinal de produtos à base de cannabis e o registro dos produtos veterinários à base de cannabis como medicamento junto ao MAPA. Em relação ao uso veterinário medicinal, eu digo assim, a partir do enquadramento regulatório na 344, os médicos veterinários já podem prescrever, eles já prescrevem substâncias controladas de uso humano para fins veterinários. E aí eu volto a chamar a atenção para o que eu disse antes, que às vezes a gente vê o conselho pedindo que seja alterada a 327, ou a gente vê veterinários falando que a Anvisa tem que alterar a 327, ela trata de uso humano. Então, isso não tem a ver com a prescrição pelos médicos veterinários que já poderão prescrever assim que houvesse enquadramento regulatório, prescrever os produtos com base na prerrogativa que já existe. E um ponto que também é questionado é assim, bom, uma vez enquadrado aí, publicado esse adendo a 344, pode-se trabalhar com a importação de produto veterinário que se registra em outros países por pessoa física? A gente vai continuar dependendo de liminares. Por quê? Porque a gente tem... porque não se aplica a isenção de registro e autorização de importação baseada em receitas de médico veterinário, conforme o nosso artigo 44, o decreto 5053 é o que regula, traz toda a regulamentação de produtos de uso veterinário.
porque para que o produto possa ser importado por pessoa física em quantidade que não se destine à comercialização só para os veterinários, ele não pode ser submetido a regime especial de controle. Então, sendo liberado o uso veterinário medicinal, volto a dizer, pelo menos nesse primeiro momento, trata-se do uso de produtos comercializados no Brasil, com autorização para comércio registrado ou junto à Anvisa ou junto ao MAPA, não se pode fazer a importação de produtos registrados em outros países, não se poderá nas bases, como vem sendo discutido esse adendo, por pessoa física. E em relação ao registro de produtos veterinários, à base de cannabis junto ao MAPA. Bom, a gente está construindo uma regulamentação para dispor sobre os veterinários medicinal, tendo em vista o aumento da demanda de empresas interessadas nesse registro, e sendo publicado adendo no curto prazo. Nós temos planejado a revisão da nossa IN 35, que ela trata de produtos controlados, para incluir os produtos de cannabis. E, para isso, o estabelecimento ele tem que ser registrado no MAPA, e da mesma forma que para outros controlados, como a ketamina, obter autorização especial de funcionamento para permitir a importação de substâncias controladas que cabe à Anvisa, conforme a 559 de 2022. E, no médio prazo, o MAPA vai fazer uma oficina de análise de impacto regulatório com todos os atores envolvidos na cadeia, para a definição da norma própria do MAPA para uso veterinário de produtos à base de cannabis. Mas, nesse meio tempo, as empresas que têm interesse em registrar produto veterinário à base de cannabis já podem pleitear junto à Anvisa uma autorização especial de importação da matéria-prima, do uso do extrato de cannabis para fins de pesquisa ou desenvolvimento, conforme a 559, que é uma RDC, sim, para uma RDC da Anvisa, em tese, para o uso humano, mas ela não exclui a possibilidade de pesquisa ou desenvolvimento para uso veterinário. E nas nossas conversas com a Anvisa, o que foi dito é que sim, cabe já, mesmo antes da publicação do adendo A344, essa autorização para fins de pesquisa ou desenvolvimento em relação ao uso veterinário. E, assim, hoje a gente já aceita dossiês de registro, não houve ainda solicitação de registro, nenhuma solicitação de registro no TOMAPA, só consultas técnicas quanto à regulamentação, a protocolos de pesquisa clínica. E, como eu disse, a gente não tem uma norma própria, mas isso não impede que já possam ser tomados esses passos para o registro. Então, a gente tem a portaria 74 de 99, que aprova roteiro para relatórios técnicos para diferentes produtos a serem registrados. A norma própria ainda está com critérios em definição. O produto, ele é considerado, os produtos são considerados como produtos inovadores, e aí há uma priorização de análise dos processos de registro, conforme a portaria 72 do MAPA. E o MAPA, ele não vai adotar, como a Anvisa fez, a possibilidade de registrar inicialmente como produto a base de cannabis, com 5 anos, aí, para depois apresentar os estudos de eficácia para fazer o registro como medicamento fitoterápico, fitofármaco, não. O registro, ele já deve ser, o dossiê de registro ele já deve ser submetido com todos os estudos de eficácia, estudos de segurança, e até porque os requisitos de registro, eles são equivalentes aos estudos com os animais-alvo. Então, a gente não tem todas as fases de estudo clínico necessárias, então a gente considera que não é necessário hoje trabalhar da forma como foi feito o registro na Anvisa, com o registro de produtos à base de cannabis. Então, eles seriam registrados como produtos farmacêuticos, categoria fitoterápicos, fitofármacos controlados, com retenção de receita, com atividade terapêutica definida, com comprovação de eficácia, segurança, estabilidade dos ativos, identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade. Então, o que a gente pode dizer em termos de considerações finais? Então, a gente está em pleno andamento dessas tratativas, aguardando o retorno após essa reunião da diretoria da Anvisa, e o que a gente sabe é que deixar como está
é terra de ninguém. Regulamentar o uso veterinário só vai estruturar, porque o mundo real já é esse. Fala-se muitas vezes em desvio de uso, se for regulamentado o uso veterinário medicinal, e aí até abrindo parênteses, todas essas discussões em torno do uso veterinário medicinal. Nos perguntam muito a respeito do uso na alimentação animal, como suplementação, até como um produto de higiene e embelezamento, aí, né, como cosmético, isso não está previsto, é o uso veterinário medicinal. E aí fala assim, desvio de uso, mas desvio de uso, considerando que já está acontecendo no mundo real, porque os veterinários estão usando, o uso está sendo feito, muitas vezes, de forma inadequada, os veterinários vêm prescrevendo produtos humanos, ou para ter acesso aos produtos de cannabis, os tutores dos animais, aí amparados por liminares, eles recorrem às associações de cultivo do produto. Então, o que a gente precisa é de melhorar a regulamentação, e eu gosto de focar muito nisso. Aí a gente tem o apoio da ABQIF, o apoio da Sociedade Brasileira de Profissionais de Pesquisa Clínica, ampliar a discussão em cima de estudos científicos com esses produtos na medicina veterinária, para que a gente possa garantir que eles sejam seguros e eficazes para os animais, e nesse sentido a previsão dos veterinários no contexto regulatório brasileiro é essencial. Então, fico à disposição aí para qualquer dúvida, agradeço mais uma vez aí a oportunidade para a gente ampliar essa discussão. Obrigada. Obrigado, doutora Isabela, por trazer essas considerações tão importantes a respeito do uso em medicina veterinária. Nós entendemos que não dá para fazer uma discussão de cannabis que não passe pela medicina veterinária, pelo MAPA. Gostaria também de dizer que nós temos um GT de farmácia veterinária que dentro do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, que estamos à disposição também, além do nosso comitê de cannabis, o nosso GT de farmácia